Existem coisas que estão dentro dos limites da democracia. Outras coisas não estão nos limites da democracia. A democracia, ela cuida daquilo que não é objeto de especialização. Um exemplo básico, se a gente chegar hoje num hospital e quiser escolher de forma democrática qual procedimento que o médico vai utilizar com uma pessoa que acabou de chegar numa ambulância, o médico vai rir da nossa cara. Porque não existe democracia naquilo que é técnico. Exatamente. E as pessoas estão confundindo as coisas. O Heinz, ele está encoberto por uma imunidade parlamentar que precisa ser questionada no Brasil. A imunidade parlamentar, ela deve cobrir apenas o que é deliberável. Deliberável são as coisas que podem ser alteradas por atos do poder legislativo. A imunidade parlamentar, ela não pode cobrir incitação à violência, incitação ao crime, ela não pode cobrir o racismo, ela não pode cobrir o extravive, ela não pode cobrir nada que não pode ser deliberado. Ela pode cobrir coisas que podem ser levadas ao parlamento. Por que um determinado senador ou deputado ele tem a imunidade sobre opiniões e votos? Porque opiniões que podem machucar uma determinada parcela da população, elas podem ser deliberadas, ainda que machuquem uma determinada parcela da população. Então, um determinado deputado, um determinado senador, ele pode chegar e falar, olha, eu sou totalmente contra o casamento homossexual, gay, seja lá o que for, e vou lutar até a morte para acabar com isso, que para mim isso fere a vontade de Deus. Como o direito civil é uma coisa que está dentro do ordenamento jurídico brasileiro e compete sim à Câmara e ao Senado deliberarem a respeito do direito civil, ele tem essa liberdade parlamentar, ele tem essa imunidade sobre esse tipo de opinião. Agora, a maior pouca vergonha é o que o STF está fazendo nesse momento. O STF está deixando que o Senado Federal, senadores e deputados, tenham uma imunidade inquestionável. Se um assunto extrapola os limites deliberativos, ele não pode ser coberto pela imunidade parlamentar. Se um determinado assunto não pode ser decidido pelos parlamentares e se a opinião daquele parlamentar não está conectada à sua função parlamentar, ele não pode ter esse nível de imunidade parlamentar. Então, se o assunto cloroquina e ivermectina são assuntos técnicos que são decididos por profissionais formados na área, se são decididos por equipes médicas, por equipes de infectologistas, se são decididos não através da deliberação, mas através do estudo científico, não é objeto de imunidade parlamentar. Continuar mantendo essa ideia de que a imunidade parlamentar ela é uma imunidade sagrada, que dá para a pessoa o direito de falar o que ela quiser, a gente vai levando o Brasil cada vez mais para o precipício, porque o Heinz ter direito de falar num programa que está sendo assistido por várias pessoas, que existem locais onde a ivermectina está sendo utilizada e etc., nós não estamos dando para o Heinz liberdade de falar democraticamente, nem a imunidade parlamentar. Usar a ivermectina ou não, não é decisão do Senado, não é decisão do Congresso. Se isso não compete ao Congresso, a imunidade parlamentar não pode alcançar este tipo de coisa. Se um determinado ponto não é competência do Congresso, não é possível manter essa mentira através da imunidade parlamentar. Eu vou exagerar um pouco aqui, só para vocês entenderem até que ponto a liberdade do senador e do deputado falarem fake news que eles quiserem pela liberdade parlamentar, da imunidade parlamentar, é uma coisa muito maléfica. Hoje nós temos uma tendência natural de contestação da ciência. Hoje a gente faz muita chacota com os terraplanistas, porque pelo menos aqui todos nós acreditamos que a Terra não é plana. No entanto, isso não é um objeto de deliberação do Senado. Um determinado senador insistir que a Terra é plana não é uma coisa coberta pela imunidade parlamentar, porque você não vai decidir se a Terra é plana
através de um projeto de lei, através de uma emenda constitucional. Isso é uma coisa que é da física. Assim como os pontos que estão sendo decididos, que estão sendo debatidos agora no Senado. Se o STF, se o próprio Senado continua mantendo a imunidade parlamentar alcançando o infinito, eles vão permitir que o Reis continue confundindo pessoas e muita gente vai continuar acreditando na ivermectina e na cloroquina porque tem um dentro do Senado e não é nada, é um espertalhão. Ele é mau caráter. Tem um mau caráter dentro do Senado que está utilizando a imunidade parlamentar para falar mentiras, confundir pessoas e matar famílias. Então é preciso neste momento, e ó, eu vou falar com vocês um ponto, a esquerda não vai utilizar o que eu estou falando. Não, quem vai utilizar o que eu estou falando nesse momento, limites da imunidade parlamentar, e eu vou trazer, Diego, marca esse dia, marca hoje, porque a família Bolsonaro vai usar os limites da imunidade parlamentar contra a esquerda. A esquerda não vai usar contra o Reis, porque a esquerda ela é muito orgulhosa. Mas quando a direita, quando os bolsonaros usarem o limite da imunidade parlamentar contra alguém de esquerda, eu vou trazer de volta este ponto desse vídeo, porque aí vocês vão ver que ele faz sentido. Quando teve uma pessoa dentro do grupo Cotter TV que falou que a minha tese sobre defendermos a liberdade do Lula através do Tribunal de Exceção era a tese mais furada que existia. Aí eu falei com ele, olha, eu não vou continuar conversando com você sobre esse assunto, porque afinal de contas foi através dessa tese que o Fachin anulou os processos do ex-presidente Lula. E se era tão furada assim, por que foi ela que gerou a anulação? Foi furado porque você falou, né? A grande realidade é que a esquerda me vê como um grande inimigo. Consegui perceber isso nos últimos dias participando de alguns grupos. Eu não falo de vocês que estão aqui nessa bolha, mas das pessoas que me veem como concorrente, eles me enxergam como um grande inimigo. Então, ouvir uma coisa que eu tô falando é absolutamente impossível.